Oi pessoal, então nós vamos começar hoje a falar sobre os princípios éticos da bioconstrução. Lembrando que é uma série que nós estamos fazendo, tentando abordar a bioconstrução, não pelo aspecto técnico, mas pelo aspecto da ética. São 8 princípios éticos que nós vamos abordar. O primeiro deles, a autoconstrução. O segundo, responsabilidade com os materiais. Terceiro, responsabilidade com a mão de obra. O quarto, eficiência energética. O quinto, responsabilidade com o entorno. O sexto, lixo zero. O sétimo, uso de tecnologias apropriadas e inclusivas. E o oitavo, o princípio da abastança, o princípio da suficiência. Vamos falar então um pouquinho agora sobre o princípio, esse primeiro princípio, que é o princípio da autoconstrução. O que significa autoconstrução? Significa que a família, a pessoa, a comunidade que está construindo deve se apoderar do processo construtivo, desde o desenho até a execução. Deve participar do maior número de fases possíveis desse processo. Na bioconstrução, não é legal a gente imaginar como alguma coisa simplesmente que você compre para alguém. Por quê? Porque o horizonte ético da bioconstrução, o valor maior que a gente tenta preservar, é o valor da autonomia. O mercado, a especialização profissional é o contrário dessa autonomia. O que nós queremos mostrar é que construir é um ato humano. As pessoas sabem e podem construir e aprendem, a maior parte das pessoas do mundo aprende a construir como uma característica da sua cultura. Saber construir é uma herança cultural que o ser humano transmite para outro por gerações e gerações e gerações. Portanto, não faz sentido a ideia da casa mercadoria, nem da casa espetáculo. O que é a casa mercadoria? É a casa que é feita para ser comprada e vendida. É a casa que é feita como um investimento. E a casa espetáculo? É aquela casa grandiosa, é aquela casa com design arrojado, sofisticado, mas que as pessoas não conseguem fazer. Então, um dos princípios éticos da bioconstrução é a sua família, a sua comunidade devem ser responsáveis pela sua obra, devem participar da sua obra. Mas disso, eu já estou mais velho, eu não tenho condição de pegar peso, não importa isso. Na verdade, sempre vai haver momentos em que você vai poder participar ativamente daquilo. Cada um vai conseguir saber qual é o seu momento, qual é o seu limite, qual é a sua capacidade. Mas o que não é possível, ou o que não faz parte do princípio ético, é simplesmente deixar para lá, dizer isso não é problema meu. Vou chamar um especialista, alguém vai vir e vai resolver por mim. Eu não sei fazer isso, então vou chamar alguém que saiba, que vai fazer por mim. Isso é que a gente tem que evitar. Esse é o princípio, então, da autoconstrução, que é um princípio de uma autoconstrução também compartilhada. Você não tem que fazer tudo sozinho, mas há uma comunidade, os amigos, trabalhar em regime de mutirão, trabalhar num regime familiar, trabalhar de uma maneira festiva. Isso tudo é um princípio ético da bioconstrução. O outro princípio importante, o segundo princípio ético que nós vamos trabalhar, é a ideia da responsabilidade com os materiais. O que significa responsabilidade com os materiais? Não é qualquer coisa que pode ser usada numa casa para se chamar de bioconstrução. O processo da bioconstrução exige que nós também tenhamos uma aproximação com os materiais construtivos, que a gente conheça um pouco dos materiais construtivos que estão sendo utilizados na nossa obra. É aí que vai se aproximar, por exemplo, a ideia da construção natural. Nós vamos privilegiar materiais que sejam de origem natural, materiais não industrializados. Isso não quer dizer que eu preciso ser radical, que eu não posso usar nada de cimento, que eu não posso usar nenhum azulejo comprado, que eu não posso usar absolutamente nada que seja industrializado. Quer dizer que eu sou responsável pelos materiais e eu vou priorizar os materiais de origem natural. Mas não é apenas isso. E o que eu chamo de materiais de origem natural? Eu vou trabalhar com o barro, eu vou trabalhar com a madeira, eu vou trabalhar com a palha, eu vou trabalhar com as coisas que estão dentro da minha propriedade, dentro do meu sítio, dentro do meu arco de atuação, na minha proximidade. A outra questão que é importante é que o material não seja apenas natural, mas que ele venha de um lugar relativamente próximo. Por quê? O que adianta eu comprar uma madeira que viajou 5.000 quilômetros? O que adianta, um exemplo que eu usei, usar um laminado de bambu que vem da China? Quer dizer, não é apenas o material que importa, mas é também a procedência desse material. Eu vou então dar uma prioridade para os materiais locais.
Em primeiro lugar, os materiais que podem ser conseguidos no local da obra. Por isso a terra é um material muito interessante para se construir, porque normalmente em qualquer lugar que você vai construir tem terra, então ela é um material local muito abundante. Se eu não conseguir resolver meus problemas todos com um material local, aí eu vou então buscar um material regional, alguma coisa que exista na minha região, num arco, sei lá, de 100 quilômetros, mas que eu evite só em última instância o material industrializado ou material natural que venha de longe. Então não faz sentido, por exemplo, fazer pedras virem de longe para sua casa para você fazer seu alicerce. Isso não é lógico dentro desse princípio ético da bioconstrução. Então, em primeiro lugar, materiais naturais. Em segundo lugar, materiais que sejam locais ou regionais. Também é importante, dentro da questão ética, que a gente conheça minimamente o ciclo de vida dos produtos. Que a gente entenda como esse produto foi feito e o que acontece com esse produto quando ele é descartado. Então eu vou privilegiar materiais para minha obra que não ferrem com ninguém durante a produção. Quer dizer, por que eu não quero usar amianto? Não é simplesmente porque o amianto pode envenenar minha água, mas porque por trás do amianto existe uma indústria muito nociva, muito destrutiva. Por que o cimento é uma coisa que deve ser usada com moderação? Porque o cimento lá na sua fabricação é muito intensivo em energia e ele também polui demais, é um material muito poluente na sua produção. E eu tenho que tomar cuidado com o descarte das coisas. Quer dizer, se eu vou usar materiais, por exemplo, de metal, vamos supor que tenha restos, canos de PVC, o que eu vou fazer com esse material depois com o que sobrou da minha obra? Para onde vai esse material depois que ele é descartado? A responsabilidade na bioconstrução é uma responsabilidade com a vida, em primeiro lugar, mas não só com a sua vida, com a vida das pessoas da indústria produtiva também, com as pessoas que estão lá construindo os materiais, fazendo os materiais que você vai utilizar na sua obra e depois com o descarte disso. É uma responsabilidade com a vida como um todo. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Um produto ele deve ser local por duas questões. Primeiro, pela questão do transporte. Se nós vamos usar, por exemplo, pegar uma coisa bem tranquila, palha, mas essa palha teve que andar 200, 300 quilômetros, é uma palha especial, um sapê especial, teve que andar 200 quilômetros para estar na nossa casa, imagina a quantidade de combustível, de petróleo que está embutida na palhinha linda que você está usando na sua obra. E segundo, a questão de você favorecer a economia local, de você trabalhar com produtores locais, de você trabalhar o enriquecimento, trabalhar os recursos dentro da sua comunidade. Então, por esses dois motivos, é muito importante você usar sempre o recurso que é local. É eticamente mais viável usar o recurso que é local. E aí a gente começa com o jogo dessa bioconstrução, que vai depender de cada um, da maneira como vai analisar, vai se analisar, vai olhar criticamente o processo da sua obra e vai crescer com isso, e vai bioconstruir-se com isso. Porque eu te pergunto, o que vale mais a pena então? Usar um material que seja natural, que seja um material de um descarte bacana, mas que venha um pouco mais de longe, usar um material que é mais impactante do ponto de vista ambiental, mas ele é produzido localmente, ou pelo princípio da autoconstrução, usar um material que nem é tão bacana em termos de meio ambiente, mas é um material com que eu sei lidar e eu posso construir e eu vou ter a minha habilidade de fazer aquela casa sem precisar contratar mão de obra. Eu não tenho uma resposta para isso e não há resposta para isso. A questão é que você vai ter que olhar para si mesmo, para os seus valores, para a sua comunidade. Você vai ter que se apropriar dessa decisão e tomar a melhor decisão possível a partir dessas variáveis. É por isso que bioconstruir é bioconstruir-se. O tempo todo você está sendo chamado criticamente a avaliar o que você está fazendo, a pensar no que você está fazendo. Não é simplesmente construa essa casa para mim e dane-se o resto. A bioconstrução demanda uma postura crítica, demanda uma postura criativa e demanda que a responsabilidade seja daquele que constrói. Tem mais um ponto importante que tem a ver com o ciclo de vida dos produtos. É o uso de material de reuso ou material de segunda mão.
é super indicado, evidentemente, porque você está estendendo a vida útil de um produto ao dar a ele uma nova utilização na sua casa. Tem que tomar só cuidado porque hoje esse material de demolição virou meio modinha, então muitas vezes as coisas são muito caras. E bioconstrução não pode ser um privilégio, mais um privilégio para riquinhos, mais uma coisa para hipster, né? Ela tem que ter também um compromisso com a grana, com a viabilidade dessa construção, para que ela não se torne um outro privilégio. Então, fazendo um resumão aqui do que a gente tem que ter como responsabilidade sobre os materiais. Primeiro, utilizar materiais naturais, tentar fugir ao máximo possível dos materiais industrializados. Segundo, materiais locais, ou pelo menos regionais. Terceiro, pode utilizar material de segunda mão, pode utilizar material de reuso. Cuidado com o ciclo de vida do produto. Como é que ele é produzido e como é que ele é descartado. E tudo isso amarrado pelo princípio da autoconstrução, ok? No próximo vídeo, então, vamos falar sobre o terceiro princípio, responsabilidade com a mão de obra, e o quarto princípio, eficiência energética. Espero vocês!